Você conhece a importância do sistema esquelético tendo em vista a homeostasia corporal? Então vamos lá. O Anatomia em Pauta de hoje aborda o sistema esquelético, iniciando com uma referência à estrutura óssea como uma estrutura extremamente dinâmica. Isso quer dizer que o osso ele está sempre em crescimento, remodelagem e autorreparação. Veja que a estrutura óssea forma um arcabouço, conforme já dito, dinâmico e complexo, formado por ossos e estruturas adjacentes. Neste contexto, nós não vamos incluir as articulações. Por isso, eu coloco um asterisco sinalizando uma relatividade. Sob o ponto de vista anatômico, a osteologia faz referência a ósteo com origem do grego significando osso, logos significando estudo, bem como os do latim significando osso. E do ponto de vista anatômico, é a parte da anatomia que estuda os ossos e suas interrelações. Um aspecto biomecânico extremamente importante é que a estrutura óssea indica órgãos rígidos e que são constituídos por tecidos diversos naturalmente, se são considerados órgãos, entretanto, supridos por nervos e vasos sanguíneos. Por exemplo, como uma curiosidade, um impacto mais superficial na estrutura óssea pode ser mais doloroso do que um tumor em fase adiantada de crescimento. Por que isso acontece? Porque o periósteo que reveste o osso externamente é rico em receptores sensoriais. Receptores, naturalmente, que são reconhecidos como nociceptores. Eles percebem a dor e, profundamente, eles são mais escassos. Em relação ao primeiro aspecto funcional, nós vamos iniciar pela função de suporte. Suporte aqui, entenda que a estrutura óssea serve como ponto de fixação de outros tecidos, ou seja, tendões, ligamentos, fáscias. O suporte relacionado com sustentação. Em relação à proteção, quando nós identificamos o crânio, por exemplo, existe um espaço dentro dele que é a cavidade craniana. Portanto, esse espaço ele é preenchido pelo encéfalo. Quer dizer que os ossos do crânio eles protegem o encéfalo. O segundo aspecto funcional que nós vamos identificar é a assistência ao movimento. Isto quer dizer que a estrutura óssea forma alavancas tendo em vista a sua constituição rígida, que vai gerar em torno de um eixo, que é a articulação. Portanto, o movimento propriamente dito acontece pelas estruturas que nós identificamos lá no sistema muscular. Então, quando nós falamos em sistema esquelético e relacionamos com o movimento, os ossos auxiliam. Os músculos, sim, eles representam um componente ativo do aparelho locomotor. Em relação à homeostasia mineral, aqui nós vamos então indicar que a estrutura óssea armazena minerais, em bases gerais. É preciso que você saiba que a homeostasia nada mais é do que o equilíbrio interno do nosso corpo, apesar das forças externas ou de qualquer indução que pode sim ser interna, mas que venha a ameaçar o nosso equilíbrio. Então, se este contexto faz referência a um equilíbrio de minerais, a indicação é que a estrutura óssea armazena minerais. Em relação à hematopoese, fragmentarmos a palavra vai facilitar a compreensão. Hemato vem de sangue, poese, gênese, formação. Então, formação de células sanguíneas. Essa formação de células sanguíneas vai acontecer, por exemplo, nas epífises dos ossos longos, que são extremidades, nas quais nós identificamos um tipo de osso histologicamente esponjoso, ou seja, aqui a identificação é de substância óssea. Nesse osso esponjoso das epífises dos ossos longos, ocorre então uma diferenciação do tecido conjuntivo que fica entre as trabéculas em medula óssea vermelha. Na criança, todo o osso longo apresenta medula óssea vermelha e no adulto, nós já vamos aqui correlacionar com o próximo aspecto funcional. Se nós fizermos um corte, tendo em vista o plano de secção transverso, nós vamos identificar um espaço chamado de cavidade medular. Esta cavidade medular, no adulto, é preenchida por triglicerídeos. Então, os triglicerídeos,
Eles representam no nosso corpo, por exemplo, a energia que nós utilizamos em potencial. Em relação à histologia, somente para termos uma ideia e correlacionarmos com a parte de macroscopia, as proporções entre água, fibras colágenas e minerais, elas seguem este perfil exposto. Mas muitas vezes o próprio autor ele pode diferenciar um pouco esses números, mas não muda exatamente a proporcionalidade. Ou seja, no adulto nós encontramos maior quantidade de minerais e uma quantidade equilibrada entre águas e fibras colágenas. Importante saber que nas crianças isso inverte, tem mais fibras colágenas. Então quer dizer que na criança nós identificamos também na estrutura óssea, embora seja rígida, uma característica mais flexível. E a água, junto com os minerais, confere mais rigidez à estrutura óssea. Em relação às células que formam o tecido ósseo, nós identificamos inicialmente as células osteogênicas, que são as células-tronco. Elas vão se diferenciar nos osteoblastos, que são células imaturas, que por sua vez se tornam células maduras, chamadas de osteócitos. Para que exista um dinamismo entre formação e destruição óssea, nós precisamos identificar a célula que destrói o osso. Isso em condições normais. São os chamados osteoclastos. Em relação aos processos de ossificação, o osso ele pode ser formado a partir de dois processos. Considerando, desde o início da formação embrionária, os três folhetos, ectoderma, mesoderma e endoderma, o mesênquima é uma diferenciação do mesoderma e que pode formar o osso a partir da ossificação intramembranosa que acontece diretamente tendo em vista o tecido conjuntivo, ou seja, o mesênquima, e o processo de ossificação endocondral. Neste processo ocorre primeiro a formação de um molde de cartilagem que vai se tornar futuramente a estrutura óssea programada. Aqui nós consideramos o comprimento que se sobressai em relação à largura e à espessura. Nós identificamos duas extremidades. Esse é o húmero, o osso do braço, e a extremidade que eu estou sinalizando é a extremidade proximal. Veja que proximal indica o que está mais próximo da raiz do membro. E essa outra extremidade é a extremidade distal. Portanto, nós identificamos uma epífise proximal, uma epífise distal, o corpo do osso, que faz referência à diáfise, assim como a metáfise, como a área de crescimento longitudinal. Aqui, quando nós identificamos uma linha, quer dizer que o indivíduo não cresce mais longitudinalmente. E quando ainda aparecem exames de imagem como cartilagem, então indica que pode ocorrer ainda o crescimento longitudinal. Na diáfise do osso, quando nós fazemos um corte no plano transverso, nós identificamos a cavidade medular, que no adulto é preenchida por medula óssea amarela. E nas epífises, conforme nós conseguimos identificar proximalmente, nós identificamos o osso esponjoso com essas pequenas aberturas, e são nesses espaços que nós identificamos o tecido conjuntivo, que vai se diferenciar em medula óssea vermelha. Na diáfise do corpo do osso, nós identificamos com maior clareza macroscópica o osso compacto. Aqui não tem espaços, conforme nós identificamos no osso trabecular ou esponjoso. Quer dizer que é uma estrutura óssea mais forte, mais resistente. Dentro do osso, revestindo o canal medular, nós identificamos uma fina camada de tecido esponjoso ou trabecular, mas que não produz as células sanguíneas, ou seja, aqui não acontece a hematopoese. E superficialmente, revestindo o osso externamente, nós identificamos o periósteo, que é rico em receptores sensoriais e, portanto, mais sensível à dor. A partir de agora, a consideração de tipos de ossos faz referência à dimensão, comprimento, largura e espessura. Nós já conhecemos a anatomia de um osso longo. Este é o húmero, conforme nós reconhecemos na imagem. Observe que ele tem um comprimento que se sobressai em relação à largura e em relação à espessura. Mas uma característica específica de um osso longo é fazermos uma secção na diáfise e identificarmos a cavidade medular. Essa cavidade medular, que no adulto
preenchida pelos triglicerídeos. Um osso alongado, que muitas literaturas ainda trazem, como por exemplo a clavícula como longo e as costelas como planos, os dois podem ser classificados estruturalmente e simplesmente como alongados. Porque se nós observarmos a clavícula, por exemplo, ela tem um comprimento que se sobressai em relação à largura e à espessura. Mas se nós fizermos uma secção no corpo da clavícula, nós não vamos encontrar uma cavidade medular. Nós vamos encontrar um preenchimento de tecido ósseo trabecular. Assim como a costela, ela tem uma projeção alongada, ela tem uma extensão na largura e ela tem uma espessura fina. Aqui, ok, para um osso plano. Um osso curto simplesmente faz referência a dimensões próximas e não exatamente iguais. Quando você for estudar a anatomia dos ossos do carpo, dos 8 ossos, você vai ver que as projeções articulares são lineares, o que significa que elas apresentam sinuosidades. Nesse tipo de osso, nós identificamos por fora ou externamente o osso compacto e por dentro ou internamente o osso trabecular. Um típico osso plano é o que nós identificamos na linha mediana e anterior no tórax, o osso externo. Vejam que ele tem um comprimento que se sobressai em relação à largura e à espessura fininha. Entretanto, não se trata de um osso frágil por ser fino. Em relação aos ossos que nós identificamos formando a coluna vertebral, aqui em uma vista anterior e esta em uma vista lateral, observe que em uma vértebra desarticulada, nós não conseguimos estabelecer relações entre as dimensões, tendo em vista comprimento, espessura e largura. Um osso sesamoide é um osso que tem um formato parecido com semente de sésamo. Sésamo pode lembrar hoje que nós conhecemos aí como gergelim. A patela, que nós observamos anterior em relação à articulação do joelho, é um osso sesamoide. A patela é importante tanto para aumentar a alavanca do joelho, quanto para proteger, quanto para a área de possíveis fricções. A questão é que um osso sesamoide pode ser referido como osso extranumerário, não neste caso da patela. Fique atento em relação a isso. Em condições normais, a patela precisa estar presente. É o que é considerado normal em anatomia. Os ossos que podem ou não estarem presentes ou formados completamente são os sesamoides que nós encontramos relacionados com a superfície plantar e com a superfície palmar. Então, observe o contato com os tendões e nesta imagem aqui fica bem nítida a formação deste osso sesamoide que está sendo sinalizado em contato com os 2 tendões do músculo flexor curto do hálux. O indivíduo ele pode ter essa estrutura óssea bem definida e formada, como está aqui, como pode ter só um molde de cartilagem, por exemplo. Um indivíduo pode ter um, o outro pode ter 2. Na superfície palmar, isso também pode ocorrer dependendo do hábito de determinada pessoa em relação aos impactos, em relação à sua atividade laboral e também ter essa relatividade em relação aos números. Os ossos pneumáticos ou paranasais fazem referência a alguns ossos do crânio que apresentam espaços revestidos por mucosa. Nós encontramos no osso frontal, na maxila, no etimoide, no esfenoide. Na região posterior do crânio, onde eu estou sinalizando, nós identificamos o osso occipital. O osso occipital articula superiormente com os 2 ossos parietais, inferior e lateralmente com o osso temporal. Então, esta sutura que eu estou sinalizando é a sutura lambdoide, é uma sutura serrátil. Na sutura, quando nós identificamos ossos que se formam, são exatamente os ossos suturais. Eles podem ou não estar presentes, mais provável que não estejam. É mais comum não encontrarmos, o que não causa nenhum prejuízo funcional. Em relação ao esqueleto axial, ele é constituído por 80 ossos, destacando que o mais importante não é sabermos quantos números nós precisamos identificar, e sim as 2 divisões do esqueleto, fazendo referência à parte central, formando o eixo do nosso corpo, e à periferia, que forma
a segunda divisão, denominada esqueleto apendicular. São 80 ossos no esqueleto axial e 126 ossos no esqueleto apendicular, considerando o esqueleto apendicular superior e o esqueleto apendicular inferior. Portanto, em um estudo prático, eu sugiro que sejam identificados os nomes dos ossos, considerando cada osso desarticulado, transferindo esta observação para o esqueleto totalmente formado. Assim, ao final você vai conhecer o nome dos ossos, de maneira que o número você identifica a partir dessa identificação inicial, que é a principal, o nome do osso, onde esse osso é encontrado, ele faz parte do esqueleto axial, do esqueleto apendicular, que tipo de osso é esse? Ele é longo, ele é curto, ele é plano, ele é irregular, ele é sesamoide? Então observe que esses aspectos são mais importantes do que indicarmos inicialmente o número de ossos. Bons estudos e até a próxima!